palavra é como fogo que faz arder o coração, traz a verdade e ilumina a nossa vida. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração, traz a verdade e ilumina a nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade eu vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, amados irmãos e irmãs, santos e santas de Deus. Vamos lá. Quem aqui, depois que ouviu do amigo, ouviu e acreditou: eu sou a pessoa mais linda do mundo? Só que ninguém falou para mim, gente, isso foi triste. Fala assim: Padre Beto, você é o homem mais lindo do mundo. E eu também acho, tá? Gente, então vamos lá. Começando a homilia, eu queria muito colocar para vocês agora, né? Olha só. A segunda leitura da carta de São Pedro. Aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. De modo que também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual e um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E no final da leitura, Pedro vai dizer: vós sois a raça escolhida, vocês são o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas à luz, para a sua luz maravilhosa. E também, quando a gente pega a carta de São Paulo aos Colossenses, ela vai falar o que para nós? Ela vai dizer assim, ó, que nós devemos crescer no conhecimento de Cristo. Não é assim que Paulo fala para nós na carta de São Paulo aos Colossenses? Quem acredita que Paulo falou isso? Diga assim: eu. Claro que ele falou, tá? É para ninguém dormir nessa homilia. Então Paulo falou: o que é crescer no conhecimento de Cristo? Então vamos lá. O padre
está tentando resumir a homilia de hoje. Por quê? Porque eu teria vontade de passar o dia inteiro falando para vocês. Mas eu tenho que me podar, senão vocês vão me matar, não é verdade? Então eu queria para você que olhou para essa pessoa e disse que ela é a coisa mais linda do mundo, você olhasse para essa pessoa que fala assim, ó. Primeiro eu pergunto, quem tem problema aí, levanta a mão, deixa eu ver. Isso aí, pode falar para essa pessoa, acredita, o seu problema vai passar. Pode falar para essa pessoa que está do seu lado, o seu problema vai passar. Isso, vai passar. Obrigado. Agora, olha de novo para a pessoa que está do seu lado e fala assim, mas virão outros, fala, mas virão outros. E aí, tem aquela expressão assim, nós capota, mas não breca. Nós capota, mas não breca. O que eu quero falar para vocês, meus irmãos e minhas irmãs? Olha só. Minha irmã um dia ligou para mim e falou assim, Beto, vamos rezar. E vocês sabem que o padre aqui está lutando com dificuldade na família dele. Bom, ontem veio um padre aqui para nós, um padre maravilhoso. Todos os padres da novena estão vindo, fazendo uma coisa linda. Estou encantado com, graças a Deus. Cada um está dando uma mensagem, está colocando uma palavra forte no meu coração. Padre Leandrinho no primeiro dia, Padre Elvis no segundo dia, né? E o Padre Elvis até falou do céu, né? Quem aqui acredita no céu? Todo mundo aqui vai para o céu, ou não? Depende das escolhas que nós fizemos nessa vida, né? Mas ontem teve o Padre Rafael, e o Padre Rafael falou uma coisa muito linda para mim. Quando ele chegou na minha sala, ele falou, padre, ele olhou para mim e falou assim, padre, e aí, tá tudo bem? Aí eu imediatamente olhei para ele e falei assim, padre, não está legal não. Lá em casa a gente está passando por uma dificuldade e meu pai está meio sofrido, né? Com o seu problema de saúde. E aí ele falou, tem que confiar, padre, vamos rezar, né? E aí eu estou fazendo a novena toda pelo meu pai. Não que eu quero rezar para que Nossa Senhora entre no coração dele, ajude ele a enfrentar as dificuldades que ele está passando, né? E aí Padre Rafael contou para nós assim, que ele, num dia, foi passear lá na região que ele mora no Nordeste. E quando ele chegou lá, o pai dele foi internado, logo depois a mãe dele foi internada. E o pai e a mãe dele morreram os dois no mesmo dia. No mesmo dia, um morreu de manhã e outro morreu à tarde. E aí eu fiquei olhando para o Padre Rafael contando aquela história. E aí pensei, ele contou da revolta, do momento que ele viveu, da angústia que ele passou. E ele ficava pedindo a Deus uma resposta, né? E aí depois ele começou a pensar uma coisa. Ele falou assim, olha, e eu disse até no final para ele assim, né? A tristeza de a gente perder alguém não pode ser maior do que a alegria de ter tido alguém na nossa vida, né? Então a gente sempre vai perder talvez alguém na nossa vida que nós amamos. A gente vai sentir saudade. Eu tenho saudade da minha mãe, tem 24 anos, olha só, né? Que ela faleceu. Mas foi interessante como o padre me colocou fé no coração. Eu me envergonhei de eu ficar lamentando de tudo que eu estou vivendo e esquecer de agradecer a Deus pelo pai que eu tenho, pela alegria que eu tenho de estar ainda perto dele, de poder viver o amor. E aí eu falo para vocês, quando eu fui passear agora no Espírito Santo, eu contei para vocês que quando eu vou para o Espírito Santo, eu quero visitar todos os meus amigos e na casa de todo mundo. Quando eu cheguei lá em casa, eu botei a minha bolsa no quarto e eu fiquei uma semana do lado do meu pai, sem sair de lá, de perto dele, 1 minuto, porque eu queria viver aquilo. E aí o Padre Rafael comentou uma coisa que me tocou muito o coração, porque diz ele que a mãe dele sempre foi uma família que se reuniu muito, ele ficava questionando a Deus, e aí depois ele pensou, puxa vida, a gente teve motivo para se reunir, a gente teve motivo para celebrar, a gente toda hora estava unido em família, a gente se amava tanto. E aí ele contou uma coisa na missa, né? Ele falou que a mãe dele, antes de morrer, como ela gostava de reunir os filhos, ela fez um monte de comida, e ela colocou as comidas todas no congelador. E tem comida que está lá feita pela mãe dele, que tem 2 anos que está dentro do congelador, e ninguém tem coragem de comer. E aí ele falou uma coisa que eu queria que vocês guardassem. Você não pode congelar os seus sentimentos. Ouviram o que o padre está falando? Você não pode congelar a sua vida. Você tem que passar por essa vida e você tem que fazer de tudo para fazer a diferença.
Então depois ele começou a pensar, puxa vida, é verdade. Minha mãe e meu pai, eles se amavam tanto que Deus resolveu chamar eles num dia só. E naquele momento eles estão vivendo o sacerdócio perfeito lá no céu. E assim, a gente não pode congelar os teus sentimentos. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você é capaz de amar. Pode falar para essa pessoa, você é capaz de amar. Falou isso? Bate aqui, você é capaz de amar. E aí, meus irmãos, eu falo isso para vocês, por quê? Porque nesse momento que nós estamos vivendo essa mensagem do Evangelho, que Jesus fala assim, ó, carta de São Paulo, dizendo que nós devemos crescer no conhecimento de Cristo, e também a carta de São Pedro falando para nós que nós somos o sacerdócio, e é por isso, gente, que todo dia eu faço isso. Eu levanto de manhã, né, dou uma passada de mão no meu cabelo que fica todo ouriçado. Aí eu passo, tem o banheiro do meu banheiro. Aí eu vou para o meu banheiro. Quando eu estou passando em frente do espelho, eu falo assim, você é lindo, cara. Sabe? E eu faço isso. E olha, está dando certo, gente. Está dando certo. Então, dentro disso, eu quero que vocês entendam, né? É importante demais a gente brincar, mas falar uma coisa séria. Crescer no conhecimento de Deus. Eu penso que muitos padres, ou muitos de nós, erramos muito na igreja, porque a gente quer falar de Deus, mas esquece de falar para as pessoas assim, o que eu sou diante de Deus. O que eu sou para Deus? Como que a minha vida é para Deus? O que Deus espera de mim? O que Deus espera dessas crianças, né? Eu vi que vocês ficaram encantados com a Ana, que foi cantar ali em cima. Mas quanta gente que talvez, Ana, quero que você veja isso como incentivo. Tantas vezes a gente viveu experiências lindas de Deus que acabam num momento como esse, porque a gente não persevera, a gente não luta, a gente não busca. Eu rezei enquanto a Ana estava cantando, para que aquele momento de inspiração que Deus deu a ela, também tocasse outras crianças, para que elas também buscassem aprender mais, viver mais, lutar mais. Então, como que eu posso ser feliz? É quando eu cresço nesse conhecimento de Deus. E quando eu compreendo que a minha vida é uma vida de luta, é uma vida de batalha. Eu não acredito no Deus do Nirvana, que fala que nós somos tolhidos, nós não passamos por dor, a gente está vivendo um êxtase tão grande de vida que a gente não passa por nada. Isso não existe. Eu não acredito num cristão que não tenha luta. Eu não acredito num cristão que não queira cruz. Eu não acredito num cristão que não queira enfrentar a realidade do mundo. Eu não acredito num cristão que é de cristal e quando passa pela primeira provação ele desiste. Pelo contrário, eu acredito em todo cristão que um dia vai saber que ele ama tanto Jesus, que Jesus vai dizer, né, para os seus discípulos, né, quando ele fala que eu e o Pai somos um, e Jesus vai colocar isso bem claro para nós, né? Ele disse, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. E aí ele vai pegar uma palavra, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar uma morada para cada um de vocês. O que Jesus vai falar nessa palavra? Ele simplesmente está dizendo que a nossa fé em Deus vai fazer a gente enfrentar todas as dificuldades da vida, mesmo que essa dificuldade ela seja traduzida como morte, como separação de alguém que a gente amou um dia. Mas o importante nessa vida, e eu falo para vocês, a gente não pode ser coadjuvante na história do mundo. Nós temos que ser protagonistas da história. Posso falar? Você é o mocinho na novela de Jesus. Pode falar para a pessoa que está do seu lado, ó. Você é mocinho, você é o ator principal na vida de Jesus. A sua vida tem valor e você precisa fazer a diferença. Crescei na busca da verdade, entendei o projeto que Deus tem para vocês. É um projeto de fazer algo muito grande através de vocês. É assim que a vida tem que fazer. É assim que a criança tem que aprender desde cedo, né? A importância de viver o amor. Então hoje, eu quero que vocês entenderam. A homilia acabou, a homilia. Sim ou não? Foi bom assim? Não, tem mais coisas para falar. E aí eu queria dizer para vocês que minha irmã ligando um dia falando para mim das dificuldades da nossa família. Eu falei, Sônia, é verdade, nossa família passa por dificuldade, mas eu vou dizer para vocês, mamãe falava uma frase muito linda, que ela dizia assim, família grande é bom em fotografia. Por quê?
Porque quando você vai tirar uma foto, você não quer, quando a foto nem ficou do seu jeito, você usa o quê? Photoshop. Não é verdade? Então, percebam que quando você vai tirar uma foto, de repente está todo mundo ali legal na foto, ninguém tem problema. Mas quando a gente sai daquela cena, tudo volta ao que era antes. Mas é nesse momento que a família ela deve viver a vontade de Deus, a presença de Deus. Então, gente, como hoje nós estamos vivendo o quarto dia da novena de Nossa Senhora de Fátima, eu preciso falar alguma coisa sobre Nossa Senhora. Não é verdade? Quando eu fui lá para Fátima, tinha esses 3 meninos, Jacinto, Francisco e Lúcia. Aí, o que aconteceu? Eles estavam lá. E aí Nossa Senhora apareceu para esses 3 meninos, e eles eram crianças. Ela apareceu para eles. Vocês sabem que Fátima era um lugar que existe. Havia um muçulmano, que ele tinha o nome de uma filha chamada Fátima. E aquele lugar foi batizado como Fátima. Um dia Nossa Senhora apareceu para os 3 pastorinhos em 1917. Estava tendo guerra no mundo, estava tendo um monte de catástrofe acontecendo, muitas pessoas estavam morrendo. Aí Nossa Senhora apareceu aos 3 meninos e naquele momento ela disse assim, eles perguntaram, quem é a senhora? Para que a gente fale para as pessoas que nós estamos vendo a senhora. E ela disse assim, eu sou a Nossa Senhora do Rosário. E naquele momento ela disse, olha, vocês têm que convidar as pessoas a rezarem pelo mundo. E aí chegou um determinado momento, Nossa Senhora olhou para os meninos e falou assim, e avisem para as pessoas que a oração deles vai fazer as guerras acabarem. E foi verdade. Depois de um tempo as pessoas foram, vejam, o milagre que houve lá em Fátima do Sol, tinha 70 mil pessoas ali, naquele momento querendo ver o que as crianças estavam vivendo. E todo mundo presenciou, inclusive eu ouvi pessoas testemunhando de parentes que viram o milagre do sol acontecer lá em Fátima. Não foi invenção. Aí vocês vão falar, padre, tudo bem, será que não foi um êxtase coletivo? Não foi um problema que pode ter acontecido? E aí vem um outro momento que eu queria falar para vocês. Eu fui para Medjugorje, lá na antiga Iugoslávia. Lá em Medjugorje tem a aparição de Nossa Senhora da Paz. E havia um grupo de jovens que um dia resolveu num domingo. Qual é a nossa, nós que estamos aqui, as crianças, por exemplo, qual é a diversão de vocês aqui? Hoje eu estou com uma folga, eu vou para o clube, ou eu vou passear em algum lugar, aí eu boto o celular no bolso, né? Ou eu vou para um cinema, eu vou para um lugar passear, é assim que a gente faz? Só que naquela época, aqueles meninos de Medjugorje, eles não tinham contato com o mundo externo, porque em volta da comunidade deles havia uma pressão, vamos dizer assim, de opressão, porque eles eram circuncidados por muçulmanos. Então a comunidade católica lá naquele momento em Medjugorje era muito pequena. E um dia eles subiram a montanha para rezar. E aqueles jovens que estavam lá na montanha de Medjugorje, eles começaram a receber mensagens de Nossa Senhora. E o que é mais lindo? As mesmas mensagens que eles receberam em Medjugorje, foi as mesmas mensagens que Nossa Senhora falou em Fátima. E eles não tinham contato nenhum um com o outro. Para dizer que Nossa Senhora ela é mãe. E ela não quer que nós saiamos da presença de Deus. E que nós podemos mudar o mundo pela oração. Olha, gente, se a gente soubesse o poder que o rosário tem, o poder que o terço tem na vida nossa, a gente perceberia como a gente é feliz. Então eu queria contar uma história. Quando eu era criança, eu fui criado numa família católica. Tudo que eu sou hoje, eu agradeço a minha família, meu pai e minha mãe. De uma forma especial também a minha avó. Minha avó não era aquela vozinha que passava a mão na cabeça, não. Se a gente faltasse uma missa de domingo, ela ficava uma arara. Você precisa ver minha avó brava. Ela fazia a gente ir na missa, na reza. Se a gente estivesse perto da casa, ela botava a mão assim no carro que ela estava indo. Ela falava assim, vai todo mundo para a igreja. E a gente ia, né? Então minha avó foi uma mulher de oração. Minha mãe era de oração. E aí volta e meia, minha mãe falava assim com a gente. Nós não tínhamos energia em casa. E ela falava assim, padre, Beto, meninos, vamos, depois da janta hoje nós vamos rezar o terço. Aí a gente pegava
uma lamparina, colocávamos em cima da mesa, né? Porque a gente não tinha energia elétrica. E aí, vocês sabem que na roça, quando a gente põe uma lamparina na mesa, vem aquele monte de besouro de tudo quanto é tipo em volta da lamparina. Mas tinha um besouro que a gente chamava carinhosamente de rola-bosta. Desculpa eu falar essa palavra. Rola-bosta. Por quê? Porque ele entrava no estrume dos bois. Entendeu? E lá ele fazia um bolinho ele fazia um bolinho assim de estrume, e fazia uma bolinha e ele ficava carregando. Quando aquele besouro vinha, ele fazia o quê? Ele pegava e ele ficava atraído pela luz do terço, e ele vinha cair em cima da mesa. E a gente não tinha medo de besouro. Imagina, a gente pegava besouro na mão. Tem gente que tem um monte de besouro, medo de um monte de coisa. Eu não tinha medo dos besouros, né? Aí o que aconteceu? Mamãe tinha lamparina na mesa e a gente fazia de propósito: vamos deixar um pouco menos de querosene na lamparina, para ela ficar bem levinha. Aí mamãe rezando o terço, Ave Maria, cheia de graça. Aí vinha o besouro, a gente colocava o besouro embaixo da lamparina. A lamparina era côncava. Aí na hora que acontecia, o besouro fazia assim. Aí a lamparina começava a mexer. Aí a mamãe rezando, Ave Maria, cheia de graça. E aí naquele momento, o que acontecia? A gente fazia assim. Falava, é um fantasma. Aí a mamãe falava assim, cala a boca, menino. E aí, meus irmãos, eu queria dizer para vocês o seguinte: se eu pudesse voltar a tudo que eu vivi, era tão gostoso estar com o papai e com a mamãe. Era tão gostoso estar rezando o terço e cutucando o pé do meu irmão que estava na mesa. É tão gostoso, às vezes, levar um puxãozinho de orelha da mamãe, porque eu não estava rezando direito. Mas tinha uma coisa: a gente estava junto. Isso nunca eu vou esquecer. Pode passar muitos anos da minha vida, eu nunca vou esquecer de eu estar brincando e rezando ao mesmo tempo com meus irmãos. Por isso eu falo para vocês, pai, mãe, crianças, se vocês não quiserem rezar um rosário, pai, mãe, chama seus filhos, pega na mão deles e fala assim: vamos rezar hoje junto um Pai Nosso e 3 Ave Marias antes de dormir. Mesmo que naquele momento, cuidado, você pai, mãe, que às vezes deixa o seu filho lá no quarto, e você criança que às vezes quer ficar lá no seu quarto e não cria um momento, porque eu queria abraçar a mamãe. Vocês acham que eu não queria estar com a dona Zilka aqui, aquela mulher que eu lembro até do cheiro que ela tinha? Eu queria estar perto dela. Então eu tenho que aproveitar o máximo de momentos da minha vida. E eu quero voltar na palavra do Padre Rafael: eu não posso congelar os meus sentimentos hoje. Hoje eu nunca vou deixar de dizer que eu amo meu pai. Eu nunca vou deixar de dizer que eu amo alguém que está perto de mim. Nunca deixe de falar isso para as pessoas. Amém? Ama muito. Dá uma salva de palmas para o pai e a mãe de vocês. Crianças, vão lá. Isso. Para o pai e a mãe de vocês. Amém? Isso. Agora eu queria só contar uma história rápida. Quando eu era criança, eu não era nem nascido. A gente tem um padre na igreja católica chamado Padre Zezinho, né? E o Padre Zezinho, ele sabia que eu nasceria, que eu seria um cara tão especial. O Padre Beto aqui era um cara tão especial, que eu era um cara tão lindo, que o Padre Zezinho resolveu fazer uma música para mim. Pode perguntar ao Padre Zezinho. Ele fez uma música para mim. Olha lá, eu e meu pai, gente, ó. Eu adoro beijar a nuca daquele velho aí, né? Falo para ele assim, ó, vou beijar. E quando eu beijo, eu falo assim: o senhor está arrepiando, hein? Ele fala assim: eu não estou morto, né? E assim, não deixa para depois, abraça, ama, não deixa para outro dia. Aí, vamos lá, o Padre Zezinho fez essa música para mim. E eu queria cantar para vocês. Sabe por quê? Porque Nossa Senhora, ela disse o que um dia, quando ela estava lá nas bodas de Caná? Ela nunca disse assim: eu quero que vocês me louvem. Não, vocês podem me venerar. Mas ela disse o quê? Fazei tudo o que ele vos disser. Vou fazer uma pergunta agora, antes de falar dessa música que o Padre Zezinho fez para mim.
Eu queria só fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem aqui ama Jesus? Muito bem. Quem aqui já fez uma declaração de amor a Deus de forma muito linda? Fez, todo mundo fez. Agora, quem aqui um dia falou: Senhor, eu fiz o mal que eu não queria, eu saí da sua presença, eu fiz bobagem. Quem aqui já fez bobagem? Eu já fiz. E eu falei o que na hora do ato penitencial? Deus nunca vai deixar de me amar. Então, gente, eu como sou um cara legal, eu quero também oferecer a música que o Padre Zezinho fez para mim, para vocês. Amém? Vocês querem ou não? E aí eu queria dizer para vocês, nessa música, o Padre Zezinho conseguiu colocar a minha história todinha. Tudo que está escrito nessa música, eu estou vivendo, ou eu já vivi. Amém? Então, vamos cantar? A música diz assim, ó. Eu era pequeno, nem me lembro. Só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Nas Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras e muito cansado acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Ave Maria, força. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudades daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Depois fui crescendo, eu me lembro, e fui esquecendo nossa amizade. Tá lindo, não tá? Chegava lá em casa chateado e cansado, de rezar não tinha nem vontade. Andei duvidando, eu me lembro das coisas mais puras que me ensinaram. Perdi o costume da criança inocente, minhas mãos quase não se ajuntavam. Ave Maria, força. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudades daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Agora faz assim, ó. Respira fundo. Dá um abraço apertado nessa pessoa, mesmo que ela não seja da sua família. Seja um abraço de um irmão que está longe, um abraço de uma mãe, um abraço de um pai, um abraço de uma família que um dia estava reunida e hoje não está junto mais. Seja um abraço do amor de Deus nessa pessoa que está do seu lado, né? E lembrar vocês, meus irmãos, a nossa vida pode voltar-se para Deus de modo mais perfeito. E aí, ó,
Quer ver? Deixa eu fazer uma... Ó, eu vou pegar uma pessoa que olhei para ela, me fez lembrar da mamãe. Vem cá, vem cá. Vem cá, meu amor, vem cá. Não que... Mas... Como ela parece um pouquinho o jeito da minha mãe, eu vou te dar um abraço de filho. Dois meses que perdeu o marido, então estava precisando de... Não é verdade? Te amo. Beijo, meu amor. Uma salva de palmas para ela. Linda. Deus abençoe. Vai lá. Isso. E aí, acabou? Não acabou. Olha a parte mais linda da música. O teu amor cresce com a gente. Vai. A mãe nunca esquece um filho ausente. Eu chego lá em casa chateado, desanimado, cansado, atribulado, correndo muito, brigando, lutando, com falta de fé. Eu chego lá em casa tudo tumultuado. Eu chego lá em casa chateado, mas eu rezo. Mas eu rezo como antiga. Eu chego lá em casa chateado e cansado, vai. Eu chego lá em casa chateado, mas eu rezo, vai. Mas eu rezo como antigamente. Eu chego lá em casa chateado e cansado, vai. Eu chego lá em casa chateado e cansado, mas eu rezo, vai. Mas eu rezo como antigamente. Vamos ficar de pé pra gente cantar bonito, vai. Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. O tempo passa, não volta mais. Tenho saudades daquele tempo. Eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus. Vai vocês. Ave Maria. Ave Maria, Mãe de Jesus. O tempo passa, O tempo passa, não volta mais. tenho saudade Daquele tempo que eu te chamava. de minha Que lindo, gente. Ave Maria, Ave Maria. Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus. Uma salva de palmas para Nossa Senhora, que é nossa mãe. Deus abençoe. Viva Nossa Senhora! Que lindo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.